Falando aí de software giro de estoque e lucro, né? Lucro na venda de peças, como ter um retorno, uma lucratividade boa, rapidamente eu queria falar o seguinte para os gerentes. Participe da escolha do software a ser implantado ou modificado na tua concessionária. Porque o gerente de peças parece marido traído, sempre é o último a saber que vai ter um software novo, mas na hora de reunir a turma e dizer, vem cá, no teu departamento, pega o quê? Opa, peças, eu preciso de um software bom, que me dê isso. Geralmente, o coitado do gerente é avisado, ó, semana que vem nós vamos trocar de software, viu? Vai ser tal. Ele participou da escolha? Não. Viram a necessidade de veículos novos, de usados, mas peça e serviço, nunca ninguém viu a necessidade desse departamento. E os softwares, eles são extremamente úteis a esses dois departamentos, muito mais do que veículos novos. Veículo novo tem 6 preto, 4 marrom, 3 cinza, está fácil. Peças são milhares de peças no estoque se movimentando, milhares. Outra coisa é que alguns softwares dá para fazer algumas alterações, não todas, mas dá para fazer. Então, há necessidade de chamar o homem de TI e falar, vem cá, eu preciso que faça essas alterações aqui. Para trocar para uma parametrização muito boa, há necessidade de chamar o software, colocar isso, ele vai dizer, olha, para alterar custa tanto, não são valores caros. E convencer o dono que nós vamos ganhar com essa alteração a ser feita. Mas uma coisa importantíssima na parametrização é você definir quantos meses você quer de demanda. 3, 4, 6, 8 ou 12. Está cheio de software parametrizando com 12. Não, é muito, é um tiro no pé isso. 6 está muito. Já está bom, 6, para começar. Quando eu tiver tudo afinado, direitinho, funcionando muito bem, eu posso mudar para 5 e para 4, se quiser. Se eu tiver muito próximo ao centro de abastecimento, melhor ainda, dá para fazer isso mais rápido. Aí, revendas que ficam distantes, em outros estados longínquos do país, é um pouquinho mais difícil. Classificação das curvas ABC tem que ser feito por estratificação. E, gente, não esqueça de colocar 1, 2, 3, ou XYZ, que é ABC, e parametrizar também o E e o F para colocar os excessos, o potencial obsoleto, dentro de uma letra para a gente poder acompanhar. E 1, 2, 3, ou XYZ, para o preço. Por exemplo, eu posso ter uma peça A, que tem muita no estoque, mas ela é de preço Z, é preço baratíssimo. Então, eu me preocupo com ela? Me preocupo, mas não tanto. Por quê? É uma peça muito barata, ela tem pouca representatividade nos meus itens que estão obsoletos, em termos de dinheiro, em quantidade só. Mas eu posso me preocupar com uma peça da curva B que está caindo para C, que ela é peça cara. E ela está caindo, ela não está vendendo e vem caindo de curva. Né? Vai acontecer muito agora com os veículos Ford, com a saída da Ford do Brasil. Você imagina agora, vai ter um determinado tempo com uma boa vendagem de peças, tanto no varejo como na oficina, mas depois vai caindo. Por quê? A marca saiu do Brasil, vai estar trazendo carros importados agora. Aqueles carros todos que foram fabricados aqui, tem uma tendência muito grande de cair nessas curvas, e precisa estar de olho aberto, com um bom sistema para poder pegar isso, essa movimentação, e transformar isso numa ação que venha corrigir esses estoques e não deixar do jeito que está. Imagine nessa caída agora, quem está com estoque parametrizado para 12 meses de demanda. Vai entrar bem. Outra coisa importante é esquecer a lei de Pareto, sempre estratificação. A lei de Pareto já foi, não funciona mais. Fazer a divisão das curvas, então, sempre baseado nos 80%, aqui os itens que compõem 80% das vendas, 15% e 5%. Dê pesos para as peças. Então, vamos dizer, 6 meses. Né? Nós estamos no mês 6, o mês mais antigo lá atrás é dezembro, até chegar no mês de junho, é o mês 6. Dá peso 1 para o mês mais antigo, vem vindo peso 2, 3, tá? Até o mês passado é peso 6. Por quê? Esse peso será multiplicado pela quantidade de demanda desses meses e vai dar um novo valor. Então, veja, o mês que está muito lá atrás, que é o primeiro dos 6 meses, né? O primeiro, eu digo, anterior aos outros 5, ele tem um peso menor, é peso 1.
Mas o mês passado, o representativo de vendas tem peso 6, é um peso alto, bastante significativo. Trabalhe com popularidade de peças também. Trabalhe com a popularidade 2 para cima. Por quê? Eu vejo lá uma peça. Pô, essa peça teve 100 peças que foram vendidas. Para quantos clientes? Para um só. Uma popularidade. Então, eu tenho que me preocupar com essa peça? Tenho. Mas esse cliente que me compra 100, compra todos os meses? Eu faço um pedido de 100 e mato o problema? Ou é 100 clientes que compram uma peça cada um? O raciocínio é outro. Então, aí a popularidade é 100, porque popularidade é a quantidade de notas tirada por cada peça vendida. Se eu tiro 5, 6 notas de determinada peça, ela tem uma popularidade significativa. Mas se eu tiro uma só, o significado dessa peça, eu preciso estudar se eu vou pedir ou não. Ela está onde na curva? Subindo, descendo? Que curva ela é? Então, a hora que o gerente vai compor o pedido, ele tem que parar um pouquinho mais nesse item e pensar, relacionar as coisas, verificar se compensa ou não, de que curva ela é, subiu ou desceu na curva, essa coisa toda. Projete a quantidade de giro, o sistema dá para fazer isso. O que você quer de cada peça? Não que isso vai 100% acontecer, mas que ele vai levar em conta isso. E no final, no outro relatório, você vai poder ver. Eu projetei 3 giros, mas somente deu 2. Por quê? Eu pedi uma quantidade maior aqui. Ou caiu a venda, ela caiu na curva ali, por isso que aconteceu isso. Fazer demanda mensal observando a descida ou a subida da peça. Olha só. Eu faço 6 meses de demanda média. Legal. Só que eu boto no sistema o seguinte: analisa 3 contra 3. Os 3 primeiros lá atrás, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, contra maio, junho e julho. Quando você joga os 3 primeiros contra os 3 últimos, essa peça subiu ou desceu na curva? Vamos dizer que ela era uma curva B, essa peça. Né? A, C, vende mais uma quantidade, vai para B, vende mais ainda, vai para A. Tá bom. Quando o sistema me informa que ela caiu, eu não quero a demanda de 6 meses, eu quero a demanda dos 3 primeiros meses, os 3 últimos lá atrás, ou melhor, não os 3 primeiros, os 3 últimos lá atrás, porque ela está caindo na curva. Ela subiu, tá bom, eu vou manter a demanda de 6 meses. E com isso, eu consigo matar boa parte das peças que viram obsoletas e os excessos também. Por que eu vou fazer demanda média de 6 meses se o sistema está me mostrando que ela está caindo na curva? Ou, às vezes, até está parada na curva, mas a quantidade é menor. Ela saiu 3 vezes, vamos dizer. Mas 3 vezes muito menos do que saía antes. Está caindo, eu tenho que tomar uma precaução. Eu não vou pedir mais a quantidade de 6 meses, vou pedir a dos 3 meses que caiu. E vou observar. E aí você pode programar um relatório também das peças que estavam com a demanda de 6 meses e que caíram para a demanda de 3 meses. Por quê? Está caindo na curva. Fixou essa realidade, permaneceu, voltou a acontecer, ótimo, eu fico despreocupado. Uma outra coisa também importante é observar as peças que estão em trânsito. Eu pedi vários sistemas, faz o pedido e esquece de abater as peças que estão em trânsito. E eu preciso somar isso, a hora que o sistema me diz, você precisa de 8 peças, mas tem 4 em trânsito, então você precisa de 4, porque 4 vai chegar hoje, amanhã, um dia desses próximos aqui vai chegar. E os sistemas não fazem isso. Uma outra coisa importantíssima é fazer pedido pelo tempo de entrega. Vamos colocar uma situação aqui para ser rápido. 20 peças, eu tenho 20 dias úteis, tenho um consumo de 1 dia, uma peça por dia. Só que a peça leva 5 dias entre eu fazer o pedido e chegar o caminhão para entregar. Na hora de eu compor o pedido, eu tenho que pedir mais 5, porque esse tempo de 5 dias vai consumir meu estoque. E se eu não pedir, não tem reposição. Vai chegar um momento que, segundo, terceiro pedido, eu não tenho mais peça no estoque. E a fábrica está pronta para entregar. Então, repõe as peças pelo período de entrega. 20 peças, dividido por 21. 5 dias leva por quê? Mais 5. O software tem que fazer isso. Uma outra coisa, o software tem que levar em conta peças que estão em BO. Adianta eu pedir 10 se está com BO? Não vai adiantar nada. Eu tenho uma infinidade de coisa para receber, mas está em BO. A hora que
a fábrica tiver, vai me mandar as peças. Se eu pedir mais, vai acumular mais peça em BO ainda. Eu tenho venda esperando para comportar tudo que eu vou receber mais esse BO? Ok, eu peço mais para ficar mais em BO ainda. Eu não tenho, então para que pedir? E o BO tem que ser retirado da sugestão de pedido também. Você precisa pedir 10, mas tem 2 em BO, então é 8. Tudo isso precisa ser observado na parametrização. E, lógico, que depois tem que ser construída uma fórmula, que é mais, menos, multiplicar, dividir, né? Por exemplo, quando eu faço demanda média mensal, é 20 peças, mas eu tenho 20 dias úteis, dividido a uma já, né? Bom, se eu for pedido para o prazo de entrega, o prazo de entrega é 5 dias, 1 vezes 5, eu tenho que pedir 5 peças a mais. Se eu fizer pedido diário, ele vai executar toda a fórmula e vai dizer lá, você precisa de 2. Eu vou pedir 2, porque num prazo recorde, se não forem 5 dias, estamos falando de uma concessionária instalada na capital aqui de São Paulo e que a montadora tem o estoque de peças aqui. Eu faço de manhã o pedido, no outro dia de manhã a peça está lá. Bom, eu tenho que pedir essas peças a mais. Vai ser 1 dia sem abastecimento só. Se for 5 dias. Tudo isso precisa ser previsto. O prazo para ser considerado obsoleto, gente, precisa ser mudado urgentemente para 6. E mais ainda. Excessos de estoque. Nos excessos de estoque, eu preciso computar o pedido que eu fiz, se está para ser entregue, e se tiver em BO, porque eu vou receber aquelas peças. Então, precisa ser computado como obsoleto, ou como excesso. Quanto eu tenho? Qual seria o ideal meu estoque? 2. Eu tenho 3 em estoque, eu tenho 1 de excesso, mas tenho BO para receber. Eu preciso somar isso nos excessos. Definir corretamente no software a quantidade de pedidos que eu vou fazer. Vou fazer. Tem montadoras que é 1 por mês. Eu acho que hoje já nem existe mais alguma montadora que só pode pedir 1 vez por mês. Quinzenal, semanal ou diário. Como é que trabalha a minha montadora? É semanal. Eu vou escolher um dia, sei lá, quinta-feira. Só que eu vou fazer sempre quinta-feira, porque a diferença de uma quinta-feira para outra são as mesmas. Acho que devem ser 7 dias. 7 dias. Porque se eu deixar de fazer na quinta e fazer na sexta, não é mais 7, é 8. Se eu não mudar esse parâmetro lá para 8, eu estou pedindo peça a menos. Então, isso precisa tomar cuidado. Um outro problema que também caracteriza e tem sempre alguns problemas na gestão são as montadoras que fazem vendas diretas dos fabricantes, né? No caso, caminhões Ford, na época, tinha muita venda direta, mais de 60% das peças eram vendidas diretamente pelo fabricante para o concessionário. E a fábrica recebia o pedido, mandava para o fabricante, que faturava e entregava. E a fábrica só recebia a comissão, que era a mesma que se ela tivesse no estoque, fizesse toda a gestão para chegar na concessionária, e ela fez o negócio da China. Ficou só com o percentual de lucro. Esses fabricantes, aí tivemos grandes problemas de entrega, de atendimento, de qualidade, de manter a data fixa de é uma semana, a gente já sabe, vamos nos programar para isso. De repente, entrega em 2, de repente, entrega no dia seguinte. Isso quebrava muito, né, a gestão de estoque, principalmente da rede de caminhões, porque o volume que esses fabricantes diretos faziam para essa montadora era muito grande. E tinha essa irregularidade, né? Não ser fixo, é uma semana. Não, mudava, ia para 1,5, 2, para 7 dias, voltava para 3, um negócio terrível, que precisava ser acertado, porque tinha uma influência muito grande na gestão de estoque. Esses sistemas também podem ser feitos um estoque de segurança. Por quê? Aquilo que nós falamos para a oficina. Olha, eu acabei vendendo o saldo que tinha aí, a oficina tem um consumo grande. Tá bom, eu vou pedir agora para o atacado e para o varejo, eu preciso de 4, mas a oficina consome 10, eu vou fazer um estoque de segurança, eu vou pedir 15, 5 a mais. Para manter o mês da oficina, e se tiver qualquer problema, ainda tenho 5 peças no estoque. É possível fazer isso na parametrização. E os relatórios que nós necessitamos
mais, é inventário geral, né? Número da peça, nome, custo médio da peça, multiplicado pela quantidade, quantidade total em termos de valor. É o inventário da peça, do estoque. Os potenciais obsoletos, que nós poderíamos fazer antes de 6, talvez com 5 meses já. E obsoleto, a partir do 6º mês. Me relaciona tudo que está sem venda, sem venda. Número da peça, nome, curva dessa peça até então, quantidade multiplicada por valor, valor total. E a somatória é lá. E no final da somatória, quanto esses obsoletos representam sobre o estoque total? Então, é só abrir lá na última página, está dando 52, 55% do total do estoque. Tem obsoleto para valer aqui. E pré-obsoleto. E os excessos, a mesma coisa. Qual o estoque ideal? Quanto eu tenho? A diferença é excesso. Mais o BO, mais o trânsito. Precisa ser somados, que a maioria, 90% do software não faz isso, te dá informação errada. O relatório gerencial de resultados, onde você tem a curva A, B, C, D, E, F, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, qual é o teu estoque, qual é o custo da tua venda, quantos meses você tem de estoque e quantos giros está dando cada curva dessa. E lá no finalzão, o giro total. Aí te dá uma informação mês a mês, né? No final do mês, o quanto você está girando. E aí você pode ir moldando. Faltou peça, um alto giro que eu estou dando? Não. Então, continuo. Faltou algumas peças? Tá bom, não vou mais projetar para 10 giros, vou projetar para 9, para 8. Não faltou peça nenhuma. Normalmente, levando em conta a distância que está a fábrica, ou melhor, a concessionária do centro de abastecimento de peças da fábrica, programando bem isso, a falta é a mínima possível. É muito mais vantagem você ter uma ou duas faltas ali, dá para suprir de alguma maneira, do que ter um excesso obsoleto do jeito que está hoje. Né? Não compensa. A coisa é bem, bem, bem mais diferente. Falando em lucratividade, o gerente precisa estar atento à posição econômica financeira. Pega lá a parte de peças, qual foi o lucro bruto de peças do mês passado? E qual foi o lucro líquido? Quais são as despesas do meu departamento, direta, indireta, todas as despesas, tem várias despesas lá relacionadas, e que é do teu departamento, água, luz, impostos, que mais? Salário, está tudo lá. As administrativas, que eu estava querendo lembrar, diretas e indiretas, administrativas, né? Operacionais, tudo lá. Qual é a despesa do teu departamento? Bom, de posse de todas as despesas do teu departamento. O custo da peça, você pode projetar o desconto. Porque falar que eu dou 30 nessa ou 40 naquela sem examinar isso é loucura, isso é um tiro no pé. De repente, eu poderia dar muito mais, um pouco mais de desconto e não estou dando. E, de repente, não poderia dar esse desconto, estou dando. Estou tomando lá no final, está dando tinta, só que você não está vendo a posição econômica financeira. A maioria, boa parte, pelo menos, das montadoras, tem descontos diferentes para determinadas peças. Né? Tem peça que é só 25%, né? Geralmente conjuntos. Lataria, 40%. Alta rotatividade, aí se compra por quantidades elevadas, e aí tem desconto maior. 40 mais 5, 40 mais 10, 40 mais 12, chega até 40 mais 15. Então, estamos falando do quê? De uma peça de alta rotatividade que tem 40 mais 15, eu posso dar um desconto maior. Basta eu ver qual é o percentual da minha despesa sobre o total que eu vendo. Eu preciso abater isso para mim formular o meu desconto que eu vou dar dessa peça. E aí posso fazer negócio. Não esquecendo que peça de alta rotatividade não é só você que tem. Por isso que ela chama de alta rotatividade. Você tem, sai muito, e o mercado inteiro aí tem. Por exemplo, óleo, vela, filtros, o mercado inteiro tem. Então, por que a montadora te dá 40 mais 15 quando você compra um lote maior? Para você poder competir com o mercado. Né? Então, nesse eu posso me aprofundar mais. Nos conjuntos, eu posso dar menos, porque eu só tenho 25. Mas o grande problema que eu vejo
E atendimento não é só preço. Eu tenho aqui por perto da minha casa uns 3, 4 mecânicos aqui que são meus amigos. Às vezes em quando eu vou lá na oficina deles, bater um papo, olhar como é que estão as coisas. Tem um tal de Carlos aqui, ele tem uma oficina. Ele abre às 8 horas, ele abre a oficina e some. Some. Some por uma hora e pouco. Várias vezes eu fui na oficina dele, juntou 3, 4 clientes lá, batendo papo, assistindo a televisão, ainda bem, ele deixa a televisão ligada também. E depois de uma hora chega o Carlos, com um monte de peça na mão. Onde você foi, Carlos? Fui comprar peça. Onde você compra peça? É aí no Zé Arruela, Zé da Esquina. Mas por que você não compra de um concessionário? Talvez você possa até pagar alguma coisa um pouco maior, depende da peça. Mas ele vem te entregar aqui, pô, daqui meia hora está aqui a peça. Você não precisa perder uma hora, tem uma porção de clientes aqui. Outro dia eu vi ele estava fazendo motor de carro, foi comprar peça do Paralelo. Eu falei, vai te dar dor de cabeça, você liga para a concessionária e a peça vem aqui na tua mão, pô, com garantia. A gente precisa ter um tempo para falar disso. Outra coisa que eu vejo sempre. Montadoras fazem catálogos de peças eletrônicos fantásticos. Olha, Fiat tem um bom, Ford tem um excelente catálogo, e vai por aí, Volkswagen tem. E vende a preço para a concessionária, um preço bastante acessível, para que o concessionário compre e dê para as lojas, para as grandes oficinas, né? Para que, quando ele precisa de uma peça, ele localiza com a maior facilidade. Às vezes, até, em alguns casos, ele dando o número de série do carro, está lá a peça que ele precisa, certinho, preço. No mesmo sistema, ele entra, clica, fala com o homem da concessionária e manda a peça para ele.